Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de passarmos momentos juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós é um prazer, é sempre uma conversa diferente. Nós gostamos muito dos temas, de dar a nossa opinião. Gostaríamos que você aí participasse, converse com os seus, né, Medes? Porque aí todo mundo cresce, né? São sempre reflexões que nos ajudam, né? E vou te falar que ajuda primeiro a gente aqui, né? Isso, quando a gente estuda, quando a gente conversa, né? Quando a gente compartilha, então fica melhor. Hoje o título da nossa pauta é Expressões do Amor de Deus. A gente gosta muito de falar sobre amor, porque eu acho que essa é a condição do ser humano desde que nasce, né? É de ser amado, de... Amar e ser amado é coisa naturalíssima, né, para nós. Sim, até no útero materno, né? Se nós fomos acolhidos, se teve amor, se teve coisas boas, se a gente ouviu palavras agradáveis, né? E principalmente nesses primeiros anos, como você falou, de vida, faz a diferença para a vida toda da pessoa. Toda a diferença. Mas o entendimento sobre amor não é tão simples, não é tão fácil. É dificílimo. No meio de seres humanos complicado, né? Sim. Mas uma coisa que a gente acha bem pertinente e fácil de analisar, que o amor... a gente pode até ter conceitos diferentes a respeito de amor eros, esse amor por outras pessoas e tudo mais, mas dentro da família, né? Quando se fala de filhos, a gente talvez seja uma maneira bem melhor, mais fácil de analisar a qualidade do amor, porque basta a gente olhar assim. Eu me casei porque eu senti que amava aquele que eu ia me casar, o meu marido. Ele sentia que me amava também. A gente se une porque tinha alguma coisa, né? E essa coisa é chamada amor. Agora, quando vem um filho, né? Aí o amor dos dois concentrados naquele filho, porque é parte de cada um. Parte de cada um, né? Exatamente. Então, assim, falar de amor por filhos talvez seja uma boa maneira da gente começar a falar sobre amor, porque quando eu vou falar da expressão de amor de Deus, nós temos um Deus como pai também. Isso, né? Isso. Então, para nós é muito natural amar filhos, tá? Porque eles saíram de nós. E em grande parte a gente desejava, a gente queria ter uma família que normalmente é o centro do acolhimento, né? A gente queria passar isso para os nossos filhos, né? Eu sempre quis. E a gente ama os filhos mais do que qualquer outras crianças. Você ama os seus filhos mais do que os filhos da sua irmã. Você também ama os filhos da sua irmã. Mas você ama mais os seus. Os seus, certamente. Não pelo menos esse é o padrão. Sim, tá? sim. E não tem a ver só com uma ligação genética. Porque se você adotar uma criança, você... A sua mãe, o entorno daquela criança, os pais, os avós, daquele que foi adotado, o amor vai ser tão genuíno, vai ser amor de pais e avós para filhos, né? Existe isso, né? Eu coloco como amor de filho, ele passa a ser meu filho. Eu adotei como meu filho, né? Então o amor tem a ver também com essa ligação, é sempre uma ligação emocional e espiritual com o outro, né? Uhum. E tem uma ligação assim também de uma responsabilidade, né? Porque como você falou, a gente ama os sobrinhos da gente, mas a gente nem pode ter uma responsabilidade com eles, porque pertence a outro. Pertence a outro, mas à medida em que supostamente, vamos dizer, uma crise, que você vem a criar um sobrinho, você passa a criar como filho. Então, assim, tem uma autoridade, né? Uma aura em que a gente tem um certo poder, uma autoridade, uma responsabilidade com os filhos, né? E você sabe que quando se trata deles, a gente quer tudo de melhor para eles. A gente quer dar para os filhos, inclusive, aquilo que a gente não teve. Não teve. Você quer dar o melhor estudo que você possa, melhor comida, uma melhor relação. Enfim, você quer que ele seja melhor sucedido do que você mesma possa ter sido, né? Isso. Então, e
E isso, às vezes, para que isso aconteça, pais e mães estão dispostos a quase tudo. A sacrifícios, né? Quantos pais e mães sacrificam sonhos, sacrificam tantas coisas, né, em função de filhos, né? Esse é o padrão normal. E mesmo que você falar, mas nem todo mundo é assim, os que não são assim é que fogem do padrão. Do padrão, sim, eu também concordo com fogem você. do padrão, né? Porque é antinatural, pais não amarem filhos. E até biológico, né? Porque se a gente pode divagar um pouquinho, atualmente os casais, mesmo homens e mulheres, vão um pouco para a carreira, viajam, fazem algumas coisas antes de tornarem natural essa coisa do casar e ter filhos. Mas o biológico não sabe disso, né? Porque assim, o auge da nossa vida e da nossa de reprodução é em torno de 20 e poucos anos. Aos 30 anos, nós já começamos a ter um declínio hormonal, já começa a ter um declínio físico aos 40. Hoje a gente pode engravidar com 40 e tantos, mas assim, é uma medicina que trabalha e adapta isso, né? Mas assim, o físico mesmo é para isso que você está falando, nós temos filhos cedo, ter uma prole relativamente grande, 3 ou 4 filhos, né? Talvez a gente começou com essa preliminar para entender esse amor de Deus que é pai. É justamente poder assim, sabe? E se nós caminhasse dizendo, ele nos ama como filhos, ora, se nós que somos imperfeitos, a própria Bíblia diz, damos os melhores para os nossos filhos, imagine um Deus perfeito, né? Exato. Em relação, nós fomos criados por ele, imagem e semelhança por dele, e fomos criados em amor, tá? Sim. Então, essa comparação, embora fique um pouquinho abaixo, ela sempre é um ponto de referência para a gente entender as expressões do amor, porque quando nós estamos falando nesse volume de amor e tudo mais, as expressões de amor vão variar também de família para família. Exatamente. Né? A maneira como cada um. Né? Porque, por exemplo, não existe um jeito, um padrão ideal de desejar ser amado. Se eu falar para Eliane, como você deseja ser amado? Como eu desejo ser amada? Ou inverter, como eu quero amar, como você quer amar. Porque tem nós uma temos diferença, linguagens diferentes de amor. O que um dá e o que o outro deseja receber, Sim, né? É como tem a comunicação tudo isso, mesmo, né? Nem sempre o que o outro dá é o que o outro entende como amor, né? Agora, existe o desejo de ser amado. Todos nós queremos. Agora, você, inclusive, isso é tão real, porque às vezes você está conversando com uma pessoa que diz assim, eu não me sinto amada lá em casa. E você conhece muito bem a família, você tem um discernimento de o quanto ela é amada. Mas ela não sente. Mas não sente. Né? Isso é uma possibilidade. É uma das coisas mais difíceis em relação às famílias, eu acho, porque, como você falou, é difícil, dentro da normalidade, existe, lógico, o padrão, né, que sai. Que o pai que não ama o filho não quer o melhor. Mas vem um filho mais irreverente do que a família, um pouco mais tradicional, ou vem um filho que gosta de uma coisa. E nós nós podemos falhar como seres humanos, diferente do amor de Deus que a gente quer enfatizar, às vezes em termos de afinidade. Isso. A afinidade que a gente sente e o que significa e o que não significa que o amor não seja o mesmo. Eu tenho 2 filhas. É óbvio, por elas serem tão diferentes, que uma delas vai ser mais afinada comigo. E a outra vai ter um padrão. Mas não significa que a mais afinada seja a mais amada, ou a única amada, ou a amada de maneira diferente. É verdade. É simples assim, sim, né? Mas dificílimo. Né? Então, e vamos trazer isso, a gente está falando do amor de pai, mas também para um relacionamento, porque às vezes a gente escolhe o marido e é a gente que escolhe, mas às vezes por forças e uma coisa de atração que você não está totalmente consciente ali, né? Também, se você tem um marido que tem afinidades ou coisas que se complementem, né? Não são tão opostos, também é mais fácil de você amar e ter um lar mais coeso. Aí vem para os filhos. Porque às vezes o casal é tão oposto que pode até amar, mas estão tão distantes
que esse filho não vai entender esse amor distante, esse amor que não bate, né? Eu até acho, Eliane, do jeito que você está falando, que para o filho, na cabeça dele, às vezes pode até parecer assim: ou meu pai me ama mais que minha mãe, ou minha mãe me ama mais do que meu pai, porque a forma de passar esse amor é diferente. É diferente, por isso que eu falo que muda, né? Exatamente. Porque é diferente se a forma de aceitação de quem está recebendo, né? Agora vamos entrar direto em linguagem de amor mesmo. De Deus do que tá... mesmo. Não, mas não Deus. Nesse caso, porque vai ser o de Deus. Se eu tenho como necessidade para me sentir amado, se o meu cuidado por exemplo, de darem tempo para mim, tá? Então eu só vou receber, se a minha mãe dá mais tempo para mim do que o meu pai, eu vou achar que ela me ama mais. Se a minha necessidade, se a minha afirmação for, eu sou amada quando tenho tempo dedicado para mim. Dedicado para mim, exatamente. Né? Então vai ser mais ou menos por aí. Por aí, né? vai, perfeito. Então, porque esse vai ser. E são duas coisas que nós fazemos com os nossos filhos e que Deus faz conosco. Nós investimos tempo com nossos filhos. Pais com padrões normais, com padrões saudáveis, investe tempo com os filhos. Esse investimento é amando os filhos, investe em todos os sentidos. Isso, até porque, né, o educar, por isso que eu gosto do processo, né, é longo. Você não ensina o filho a escovar os dentes um dia, no outro ele já sai escovando os dentes de maneira sistemática, toda manhã e bonitinho. Né? Então, assim, esse amor realmente é de dedicação, né? Um amor então, de dedicação diário. Nós dedicamos investindo tempo e nós servimos os nossos filhos, sabe? A gente faz coisas por ele, ele servia a fazer coisas. Quem não faz coisa pelos filhos, né? Faz. Sabe? Até coisa que a gente nem imagina. Nem imagina. Sabe? E é um absurdo, e às vezes a gente pode estar até fazendo errado. Mas, sabe, por exemplo, eu tenho filha, as minhas filhas são casadas, sabe? E outro dia foi tão interessante que eu liguei para uma delas e falei assim: nossa, eu fiz aquela comidinha que você gosta. Era à noite, né? Cada um à noite está na sua casa. Eu falei, mas agora à noite fiquei inspirada, fiz aquela comidinha, tá? Que eu sei que você gosta. Quer vir aqui comer? Ela falou, não, eu quero que você traga aqui para mim. E eu dei uma olhadinha e eu já tinha colocado o meu pijama. Se ela viesse na minha casa, eu ia receber ela, estava tudo bem. Eu falei, tá bom, eu vou levar para você. Então, a gente faz coisas pelos filhos, né? Vai tirar o pijama e vai lá do outro lado levar a comidinha para uma grandalhona, né? Que nem a gente diz. Não, mas não é o tamanho, é o amor. E é legal isso que aos olhos, né, da gente, o olho físico, você vê que ele tá maduro, adulto e tal. Mas tem algo, um olhar de mãe mesmo, que é sempre o seu filho amado, né? Não, é porque justamente a hora, desculpa, eu queria que você trouxesse, ela disse, porque eu estou de pijama. Mas eu também estava, né? Não era uma história, né? Era assim. Então, nós servimos, sabe? Serve. Agora, vamos ver. Então, a gente fez essa conversa tudo para a gente poder linkar essa expressão, essas mesmas expressões que Deus tem para conosco. A dedicação de tempo que nós damos e um Deus que nos serve. Nós vamos fazer isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta
E nós estamos falando de expressões do amor de Deus. Fizemos uma comparação muito abaixo, mas que serviu, né? Mas é muito abaixo, Mirtes, mas é justamente por isso, porque nós estamos muito abaixo de Deus mesmo. E no conceito nós vamos entender melhor a Deus, que é isso, é esse carinho mesmo que Ele nos dá. Agora, o quanto Deus é maior e o quanto Ele é mais potente, o quanto a qualidade desse amor, né? Nós vamos passar a eternidade sabendo, então, né? a gente tem que pensar, por exemplo, eu falei em dedicação de tempo aos nossos filhos. Nós temos um Deus que desde a criação do homem, desde a criação de Adão e Eva, né? Ele quis mostrar esse tempo de dedicação. Ele vinha ter um tempo com eles, se encontrava com eles na viração do dia para ficar junto e tudo mais. Então, já era o objetivo, esse investimento de estar conosco, de investir tempo conosco, veio antes que houvesse a queda. Porque se a gente pensar nos deuses da antiguidade, não havia nenhum deus na antiguidade que fosse deus de relacionamento. Sim. Eram todos deuses distantes que faziam alguma coisa. E de sacrifício, porque sacrificavam animais, às vezes vidas, entregavam colheita, né? Eram deuses que mais exigiam do que davam. Né? Então, essa promessa de estar conosco, de tempo conosco, essa expressão de amor, talvez seja a mais forte de todos, porque Jesus, quando foi, ele diz assim: eu vou, mas eu vou concretizar essa minha presença com vocês, porque eu vou enviar o Espírito Santo de Deus para ficar para sempre com vocês. Olha que legal. Que lindo. Eu vou ler para você. Está lá em João 14, do 18 a 20, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu li até o 20, mas na continuação ele vai esclarecer a dinâmica desse amor, como que isso ia acontecer. No João 14, agora no 21 e 22, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o me amarei e eu me manifestarei a ele. Perguntou-lhes Judas, não os Iscariotes: o que houve, Senhor, que hás de manifestar em nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quer dizer, vou estar junto o tempo todo. Né? Até depois do fim, né? Porque na eternidade... Então, é uma promessa de tempo em amor integral. Às vezes, nós não conseguimos isso com os nossos filhos. Aliás, o objetivo é prepará-los, né, para o mundo, né? Nós temos que ter Não, e assim, e eu digo assim, e nem vai crítica, porque às vezes é uma necessidade. Mas tem realmente mães que precisam colocar o filho na creche às 7 horas da manhã e pegar às 7 horas da noite. Sim, né? E tem gente que realmente precisa. Então, essa dedicação de tempo vai ser compensada talvez nos finais de semana, na própria noite depois que chega, porque a gente entende. Agora, nós temos um Deus que diz que incondicionalmente vai estar conosco todos os dias. Amor em tempo integral, dedicação integral de tempo, porque tempo é uma expressão de amor. Sabe, e às vezes a gente tem, até nessa conversa, desperte para alguém que está nos ouvindo, que talvez o tempo que você tenha oferecido seja pouco para o seu filho. E né? isso que eles, apesar de estarem, vamos dizer, como nós falamos, aos cuidados de outra pessoa, porque você trabalha e tal, mas ele nem sempre percebe, como você falou, né? E o pai está pagando uma creche, está trabalhando e tal, mas às vezes ele precisa o quê? Da pessoa ali, da mãe, do pai, junto com ele, conversando, brincando, abraçando, né? Agora, esse amor em tempo integral, essa promessa de Deus, continuando ainda em João 14, que eu já li alguns versículos, eu vou passar para o 26 agora. Ele vai dizer assim: mas o ajudador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis para que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu, né? Então, aqueles que... Jesus deixou muito claro essa exclusividade, o tanto ele queria, só que em contrapartida também ele pediu. Sim, tem este amor. Coisas, né, que porque nós fazemos tudo isso por filho, mas a gente quer ver um mínimo de retorno desse amor. Sim, né? e tem realmente, como já falou, né, Deus nos deu os mandamentos, tem algumas regras de condutas, né, os princípios de valores, e os filhos têm isso, porque se não tiver, não é só por simples a gente querer mandar, porque se não tiver, eles vão estar num caminho de engano, vão estar num caminho perigoso, ou entregue à própria sorte de vontade, que às vezes os domina e cai no vício, ou vão estar na malandragem, que às vezes está na rua e depois não, né? Tantas coisas perigosas, porque a gente está falando do amor de Deus, mas existe o mal, existe o perigo, né? E se nós estamos sob a proteção de Deus, né? A gente está seguro no E até colo essa dele, retribuição, né? que eu digo que ele quer, que Jesus pediu, ele também vai entender, ele demonstra isso, esse entendimento, na linguagem de amor que nós vamos oferecer. Sim, sabe? Eles nos fez porque únicos. você vai ver escrito com todas as letras do jeitinho que eu estou te falando. Na Bíblia está escrito assim: Jesus amava Marta e Maria. Então essa era a parte do amor de Jesus por elas. Jesus amava as duas. Agora, quando ele foi ficar um tempo com elas ofereceram demonstrações diferentes de amor. Maria falou assim: olha, eu te amo. Aliás, Marta, vou começar por Marta. Marta diz: eu te amo, então eu vou cuidar que você vai comer a melhor comidinha que eu fizer aqui, vou deixar minha casa limpa para você. Vai estar tudo preparado, né? Eu cheiroso. vou te mostrar o tanto que eu te amo, servindo. Sim. Agora Maria falou: e eu quero mostrar o tanto que eu te amo, ficando ao teu lado o tempo todo. Eram duas linguagens de amor diferentes. E o que Jesus fez? Ele aceitou as duas. Sim. Ele não repreendeu Marta, ele só disse assim: olha, eu só vou te dizer uma coisa, tá valendo tudo, mas na hora que você tiver que escolher, né, é só uma questão de escolher, na hora que Deus estiver presente, faça a melhor escolha. Aproveita a presença dele. Porque assim, né, eu vejo que elas não sabiam que ele ia embora, né? Que ali era curto o tempo dele com elas, né? Então, a parte de ouvi-lo ia ser curta, né? Como a gente falou ali do Espírito Santo, deixe que eu vá, né? Para que o Espírito Santo venha. Então, eu talvez tivesse igual os discípulos mesmo, porque assim, mas eu quero mais do Senhor, fique, claro, né? E ele falando, não, vai virá, né? O Espírito que ficar com vocês, eu não vou deixá-los órfãos. Então, a gente quer realmente estar com Deus, né? E uma das expressões do amor de Deus, uma da linguagem do amor de Deus também é serviço. Porque Deus serve os filhos dele. Quando ele libertou o povo dele do Egito, sabe? Ele foi fazendo as coisas pelo que ele foi. Primeiro abriu o mar, né? Foi abrindo o mar. Depois ele os alimentou durante todo o tempo no deserto. O alimento tinha que vir dele, eles estavam caminhando. Não dava para plantar, esperar, colher, nada. Dava sombra de dia e então luz, ele servia, noite. né? A gente já falou dos outros deuses. Os outros deuses daquela época, eles não ouviam, eles não falavam, ou eles eram de barro ou de madeira, né? De ouro, né? Não fizeram bezerro. Não faziam nada. Não faziam nada. Mas, e o próprio Jesus, que é Deus, né? Jesus também é Deus, quando ele veio para servir. Olha o que ele falou. Marcos 10, 43 a 45 diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva.
E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos, né? Então, essas expressões do amor de Deus, a gente está falando porque existe dúvidas por uma porção de crentes o quanto ele é amado de Deus. Não tem? Você não conhece pessoas assim? Muita gente que não Existem pessoas até que se compara. Diz, tenho certeza que Deus ama mais a Eliane do que a mim, ou ama ou não sente. E está escrito isso na Bíblia, isso não é conversa nossa. Malaquias 1:2 está escrito assim, Deus falando, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, em que nos tem amado? Aquele povo não sentia o amor de Deus. E Deus estava dizendo, eu tenho amado vocês. E às vezes nós encaramos a vida assim. Você está passando por um período que você diz assim com a maior tranquilidade, se Deus me amasse de verdade, eu não estava assim. Exatamente. Né? Não é isso que acontece? Isso. Você não está entendendo a expressão de amor por você naquele momento. Sabe? O que a gente tem que entender é que Ele está ali nos amando, porque Ele sabe que nós vamos passar por aquilo, que precisamos passar por aquilo, ou até quando Ele está nos disciplinando. Não tem memes de mãe que diz assim, olha, vai doer mais em mim do que você? Eu acho que em relação a Deus também. Nossa, deve doer mais nele do que... exatamente. E tem um caminho, como diz, né, tem um caminhar, né? Se ele está disciplinando, tem um motivo. E se a pessoa não está sentindo que Deus ama, talvez ela tenha que se chegar mais a Deus, né? Então, assim, o que preciso fazer para sentir esse amor de Deus? Porque às vezes a pessoa tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma aproximação de Deus, uma entrega, né? Sabe? Deus ama, sim, né? E às vezes quem não enxerga esse tipo de amor, essa expressão, somos nós. Lá em 2 Reis tem uma cena onde o servo levantou e falou assim, olha, está vindo aqui uma multidão nos atacar, tudo. Ai, meu Deus, o que não faremos? Tipo, Deus pensou, Deus nos abandonou, vamos ser massacrados. Aí o profeta diz assim, não temas. São muito mais os que estão conosco do que com eles. Aí ele ora dizendo, Senhor, faça-o enxergar, abre os olhos do teu servo para ver que o Senhor está conosco. Exato. E às vezes nós temos que abrir os olhos para isso. Para isso. E eu acho que um caminho bom é a oração, a leitura da Bíblia, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, né? Porque realmente abrir os olhos espirituais, ou você confiar, né? Ter da fidelidade de Deus, dessa boa mão e agradável de Deus, você tem que ter um amor e entregar, né? Ter certeza que Ele é fiel. Não interessa. Fé, né? Não interessa o que está passando. Paulo faz essa pergunta lá em Romanos. Ele diz, quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, o inimigo? Não tem, nada. Porque Ele sempre está conosco, Ele nos ama. Então, essa conversa vai terminar aqui, porque o nosso tempo terminou. A gente falando assim, será que você consegue perceber essas expressões do amor de Deus por você? Isso, olhá-lo com mais amor, né? Porque Ele tem muito amor para nós, né? Ele tem nos amado muito. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido a estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.